que fazer diante de um grande problema aparentemente insolúvel? O que nós fazemos diante de um problema aparentemente insolúvel? A resposta é a seguinte, aspas, nunca desista. Nunca, 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 nunca. Em nada. Grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista. Nunca se renda à força. Nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Essas são palavras que fazem parte de um discurso onde o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, em 1941, fez diante dos alunos de uma escola. Ele estava dizendo que se a Inglaterra tivesse desistido de acreditar, teria desistido de lutar. Estava falando sobre o inimigo, o nazismo alemão. E ele disse para aqueles jovens, nunca desistam. É claro que alguns criticam, dizem que ele nunca disse isso. Ele disse algo na natureza do discurso. A natureza tem esse sentido, nunca desista. Hoje nós estamos diante de um novo inimigo, um inimigo invisível, e que tem conduzido muitos ao suicídio. Diante de pensamentos suicidas, diante de desejos de não mais viver, diante de uma depressão profunda, o que fazer? A mesma coisa que Churchill, aquele ministro inglês, disse, nunca desista. Nunca desista de acreditar, porque no dia que deixarmos de acreditar, deixaremos de lutar. Um dos maiores problemas daqueles que sofrem a tal ponto de desejarem tirar sua própria vida é porque eles perderam a esperança. E quem perde esperança, para de lutar, para de perseverar. Queridos amigos, nós estamos hoje desejosos de compartilhar com vocês esta palavra de encorajamento para aqueles que sofrem, para aqueles que estão passando por lutas, dilemas. E nós talvez estejamos bem hoje, mas pode ser que estejamos um dia numa situação difícil. E essas palavras também é para encorajar você nos momentos difíceis. Nunca desistir. Nunca ceder ao inimigo. Porque no dia que você desistir de lutar, é porque você já deixou de acreditar. Meus irmãos, houve um crescimento espantoso do número de suicídio no mundo. A cada minuto, pessoas tiram suas vidas. Porque elas pararam de acreditar que vale a pena lutar. Suicídios estão entre crianças. Crianças, jovens, idosos. O suicídio não escolhe faixa etária. É claro que existe uma faixa etária que tem mais no número de suicídio. Mas, de modo geral, nós conhecemos crianças que tiram suas vidas. Crianças depressivas, como também idosos. O suicídio também está entre os ricos, não apenas entre os pobres. Na verdade, os ricos, eles cometem mais suicídio do que pobres.
Suicídio está entre os religiosos, pastores, lamentavelmente, precisamos admitir, líderes religiosos tiram suas vidas. Isso nos deixa encabulados. Mas também ateus tiram suas vidas. E precisamos prevenir o suicídio, mas não temos uma vacina para isso. Passamos por uma pandemia, que estávamos ansiosos por uma vacina, e a vacina chegou e hoje nós estamos sem máscaras. Muitos sobreviveram e cremos que a vacina ajudou e muito. Mas o suicídio não tem vacina. Não tem um remédio que a gente toma e a gente fica prevenido contra isso. Todos nós somos propensos a desistir de viver. Mas precisamos enfrentar esse inimigo terrível. E para aqueles que têm pensamentos suicidas, o que eles pensam? O que eles acreditam? Na verdade, eles não acreditam mais. Eles acreditam que ninguém se importa com eles. Nem mesmo Deus. É por isso que religiosos também desistem, porque acreditam que nem Deus se importa. Pessoas com pensamentos suicidas vivem um profundo desespero. Por que desespero? Porque o desespero é a morte da esperança. O desesperado perdeu a fé, perdeu a esperança. Só há um remédio, mesmo que não seja tomado. Esse remédio é o Evangelho de Cristo. Só o Evangelho pode trazer de volta a esperança ao coração daqueles que sofrem. Só o Evangelho. Diante disso, de toda essa realidade triste que temos vivido, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Sobre o suicídio. E como devemos ministrar aqueles que sofrem com tais pensamentos? Essas duas perguntas eu gostaria de responder nesta noite. Então eu gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias em Êxodo 20, versículo 13. Êxodo 20, versículo 13, fala sobre o sexto mandamento. E o sexto mandamento é: não matarás. O que tem a ver o sexto mandamento com suicídio? Tudo a ver. Porque o termo em hebraico significa não assassinarás. Não assassinarás. E nós vamos entender a implicação disso. E qual é o meu objetivo ao falar sobre esse assunto nesta noite? O meu objetivo é demonstrar não apenas que as Escrituras proíbem o suicídio, como também eu tenho o objetivo de mostrar que há esperança por meio do Evangelho para aqueles que sofrem. Esses são os dois objetivos que tenho e gostaria que vocês me acompanhassem nessa reflexão. Lemos aí Êxodo 20, 13, não matarás. Lê-se, não assassinarás. Mas antes quero apresentar o conceito de suicídio. Suicídio, a palavra suicídio, vem de dois termos em latim. Sui, que significa próprio, e candere, que significa matar. Assim, suicídio é o desejo e o ato de assassinar a si mesmo, ou a si próprio. O suicídio, ele é frequentemente descrito como uma solução permanente para um problema temporário, culminando em um processo doloroso chamado morte. Um autor chamado Gary
diz que o suicídio é uma ação permanente, intencional e egoísta, tomada contra si mesmo, a fim de eliminar o que no momento parece ser uma dor incessante e inabalável. Ela é uma culminação trágica de um processo no qual eventos não resolvidos convergem, deixando a pessoa sozinha, deprimida e completamente sem esperança. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Peço que vocês ouçam novamente a citação. Falando sobre suicídio, ele diz: suicídio é uma ação permanente, intencional e egoísta, tomada contra si mesmo, a fim de eliminar o que no momento parece ser uma dor incessante e inabalável. Ela é uma culminação trágica de um processo no qual eventos não resolvidos convergem, deixando a pessoa sozinha, deprimida e completamente sem esperança. Sobre esse assunto, suicídio, tem um famoso psiquiatra chamado Andrew Salomon. Ele escreveu um livro intitulado O Demônio do Meio-Dia. É um livro citado por alguns escritores nessa área de psiquiatria, psicologia. E ele vai apresentar 4 grupos de suicidas, classificando-os da seguinte forma. Acompanhem o pensamento aqui, as palavras. Primeiro grupo: comete suicídio sem pensar no que está fazendo. É composto por pessoas que agem repentinamente e se matam sem dar a si mesmas a chance de serem tratadas. O segundo grupo comete suicídio como vingança, como se o ato não fosse irreversível. O suicida se mata pensando que está matando o outro. É como tomar veneno achando que o outro é quem vai morrer. Terceiro grupo comete suicídio por uma lógica falha, em que a morte parece a única fuga de problemas intoleráveis. E o último grupo que esse psiquiatra apresenta é o grupo daqueles que cometem suicídio através de uma lógica racional. Essas pessoas, em virtude de doença física, instabilidade mental ou mudança nas circunstâncias de vida, não desejam experimentar a dor da vida e acreditam que o prazer que elas possam vir a sentir é insuficiente para compensar a dor atual. Esses 4 grupos, este renomado autor, escritor Salomão, apresenta como grupos que explicam o porquê de tal suicídio. Contudo, podemos dizer que esse renomado psiquiatra esquece que o suicídio não é algo apenas causado meramente por uma lógica falha ou uma doença física ou mental, mas, sobretudo, pelo pecado não resolvido, não confessado e não tratado. E que a falta de esperança é a principal causa do suicídio. Nós temos 4 exemplos de suicidas na Bíblia, mas eu queria citar apenas um para ilustrar o que eu disse até aqui, principalmente nesse último parágrafo da minha fala. O próprio Judas. Por que Judas se suicidou? Judas se suicidou por uma razão. Ele não soube lidar com o seu pecado. Ele, ao invés de buscar uma confissão, e eu estou falando de maneira horizontal, ele buscar um caminho de arrependimento, de perdão, de chorar na presença do Senhor, ele resolveu encerrar a sua vida, simplesmente lamentando, com remorsos, e acreditando que a única forma de resolver o problema da sua dor era tirando a sua própria vida. Judas foi um suicida, e falando de maneira vertical, ele foi predestinado para essa situação terrível. Horizontalmente falando, ele não soube lidar
com o problema do seu pecado, pecado não resolvido, não confessado e não tratado, também conduz para o suicídio. E aqui, então, diante dessa constatação de que o suicídio é algo terrível, que é um tipo de morte da esperança, nós olhando para Êxodo capítulo 20, versículo 13, esse suicídio à luz do sexto mandamento, eu gostaria de convidá-los a pensar um pouco sobre esse sexto mandamento, não matarás, e perceber que ele tem implicações importantes sobre a preservação da vida, sobre o valor da vida, sobre a importância de você cuidar daquilo que Deus confiou a você. Como já disse, o termo utilizado na língua hebraica para se referir a matar, nesse texto de Êxodo 20, 13, é hassar, que é uma palavra utilizada para falar de assassinato. Aqui o termo usado também se aplica ao suicídio, uma vez que uma das proibições do sexto mandamento é tirar sua própria vida. Quando o texto diz não assassinarás, Deus está querendo não apenas que você preserve a vida do outro, mas também que você preserve a sua própria vida. Porque esta vida que você tem, ela não é sua, ela não está disponível para você fazer o que quiser. No próprio direito brasileiro, nós dizemos que a vida é um bem indisponível. Ninguém pode dispor da vida. A vida não é algo que você coloca dizendo, eu quero morrer, eu quero viver, eu quero jogar minha vida fora. Não. A vida é um bem indisponível. Portanto, você não tem direito de matar o outro de maneira injusta. E aqui, é claro, nós não estamos falando de momentos de guerra. Existem questões de guerra e que a morte vai ser necessária, lamentavelmente. O termo aqui é usado para assassinato. Termos que são usados para legítima defesa ou em período de guerra são outros termos, não esse que está aqui no texto de Êxodo 23. Então, é importante lembrar que quando Deus proíbe não matar, Ele está dizendo, você não tem direito de tirar sua própria vida. Aqui nós nos lembramos da pergunta e resposta do Catecismo, pergunta número 36, do Catecismo Maior de Westminster. Ele diz a seguinte, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e da dos outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém por meio de justa defesa dela contra a violência. ênfase, um dos deveres exigidos no sexto mandamento é o empenho cuidadoso para preservar nossa própria vida. De igual modo, na pergunta sobre o sexto mandamento ainda, quais são os pecados proibidos no sexto mandamento, o catecismo destaca o seguinte: os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida ou a vida de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Isso tudo é proibido pelo sexto mandamento. A gente pensa
Não matarás é apenas tirar a vida dando tiro em alguém ou uma facada em alguém. Não. Tirar a vida de alguém também significa tirar o suicídio, tirar sua própria vida. E a Bíblia proíbe, porque quando alguém comete suicídio, está tirando uma vida. E Deus proíbe, porque o próprio Deus disse no Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias estavam todos escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum havia ainda. Deus determina o fim de cada um de nós. Não cabe nós tirarmos cabo da nossa própria vida, porque é Deus que dá, é Ele que tira, ninguém mais, nem mesmo nós próprios, nós mesmos. Quando alguém planeja tirar a sua vida, está negando a soberania do próprio Deus sobre a vida humana. É uma outra implicação desse sexto mandamento. É preciso lembrar que não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Nas palavras de um certo teólogo que diz, o suicídio é um golpe pessoal contra a soberania de Deus em todos os assuntos da vida. O suicídio declara que ele tem o governo soberano sobre sua vida e um governo soberano sobre a sua morte, o que não é verdade em nenhum dos casos. Nossas vidas pertencem a Deus. Ele supervisionou nossa concepção, Ele nos deu nosso primeiro fôlego, Ele tem nos sustentado e somente Ele tem a legitimidade para tirar a vida. O suicídio se faz juiz em uma questão que não pode ser confiada a Ele, apenas a Deus que é juiz. E são prerrogativas dele, tanto o anunciar a vida, quanto anunciar a morte. Eu somente, mais nenhum outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver, diz Deuteronômio 32, 39. O que eu estou dizendo, meus queridos irmãos e amigos presentes, é que o suicídio é algo proibido à luz das Escrituras. O suicídio tem como base o próprio texto de Êxodo 20, versículo de número 13, o sexto mandamento. Esse também era o entendimento do próprio apóstolo Paulo. Em Efésios 5, versículo 28 e 29, ele diz que ninguém aborrece a sua própria vida, ninguém odeia a sua própria vida, antes dela cuida. Então, quando alguém resolve tirar a sua vida, alguém está fazendo algo contrário à natureza, que é da preservação. E aqui, pensemos, por quê? Mesmo diante de proibições das Escrituras, para não tirarmos a nossa própria vida, por que muita gente ainda comete suicídio? Por que todos os dias, todas as horas e minutos, uma pessoa tira a sua própria vida? Por uma razão que eu já citei e vou repetir. Essas pessoas sentem como se o mundo tivesse acabado. Elas vivem sem esperança e sem alegria. Por isso, elas não têm desejo de viver mais um dia só. Então, elas resolvem tirar a sua vida. E o que dizer a elas? O que a igreja tem a dizer para essas pessoas? O que a igreja tem a dizer para aqueles que têm vivido em desespero? A igreja tem a dizer que há esperança. Esperança para o desesperado, é o ponto que eu quero destacar aqui. Como podemos ministrar aqueles que sofrem com tais pensamentos? Quero convidar você agora, o sexto mandamento conjugado com Salmo 88. Por favor, Salmo 88. Como já disse, aquele que planeja o suicídio está vivendo em desespero. Desespero é compreendido como a morte ou a perda da esperança. Tais pessoas se entregam a uma disposição de apatia, preferindo fugir da realidade do que
encará-la. O Salmo 88, irmãos, é um exemplo de alguém que estava também vivendo um momento triste na sua vida. Alguém que estava à beira do desespero. O salmista, nesse Salmo 88, ele só contempla dor, sofrimento, perda de saúde, perda de amigos, perda de conforto, perda de tranquilidade, perda de reputação. Todos esses assuntos, todos esses temas são combustível para o suicida. Vocês sabem, é claro que nós não estamos entrando em todo o mérito. Por exemplo, o suicídio é também conduzido por uma depressão profunda. Depressão é uma das principais causas de suicídio. Depressão. Mas a depressão, ela é causada por outras coisas, como a perda de um emprego, perda de uma pessoa que você ama, perda de saúde, desânimo na vida, pode conduzir para a depressão, e a depressão conduzir para o suicídio. Irmãos, não brinquemos com isso. Isso é um assunto sério, delicado, mas necessário. Precisamos conversar mais sobre esse assunto, porque as pessoas na igreja e fora dela estão sofrendo, estão perdendo a esperança. E se elas não forem alimentadas com a esperança do Evangelho, elas não terão desejos de viver. O salmista aqui, Salmo 88, peço que vocês acompanhem algumas palavras do Salmo 88, que diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Veja que essa é uma linguagem de alguém que está em um risco de desespero, alguém que está angustiado, alguém que está sofrendo. Versículo 3, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. O que ele está dizendo? Estou à beira da morte. Minha alma está farta de tanto mal. Versículo 4, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Alguém que está deitado, parece que não tem força para fazer coisa nenhuma. Alguém que está desejando mesmo ficar no escuro. Os conselheiros chamam a noite escura da alma. Tem um livro chamado Depressão, a noite escura da alma. É um momento difícil para essa pessoa que está vivendo. O texto, versículo 5, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos. Ele está dizendo agora que perdeu, tem sofrimento, tem perda da saúde, perda de amigos. Ele está dizendo aqui: apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Quando alguém está sofrendo, angustiado, numa depressão, é como se ele estivesse numa prisão, ele não consegue sair. O quarto é um tipo de prisão, uma prisão que às vezes até ele quer ficar. Ou pelo menos ele não tem forças para sair. O texto diz, versículo 9, os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Observem, meus queridos, que a situação do salmista retrata um pouco do que nós podemos experimentar quando perdemos a esperança. Começando com o desejo despertado, esperança frustrada, alma mortificada pelo desespero e, por fim, o desejo do suicídio.
Contudo, o salmista, apesar de tudo que está vivendo, diante de todas as circunstâncias desfavoráveis, ele faz algo que eu gostaria que você também fizesse nos momentos difíceis. Ele clama ao Senhor e busca a sua ajuda em meio ao seu desespero. Por que é importante estarmos aqui? Por que é importante nós clamarmos ao Senhor e buscarmos a sua presença em meio ao nosso desespero? Porque só Ele pode nos tirar desse estado de tristeza, de depressão, de angústia e de desespero. O salmista diz, o versículo de número 9, venho clamando a ti, te levanto as minhas mãos. Versículo 13, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. O salmista, diante do desespero, diante da angústia, do sofrimento, da perda de saúde, da perda de amigos, da perda de conforto, da perda de reputação, da perda da tranquilidade, ele clama a Deus. Ele clama ao Senhor por ajuda, por socorro. E sabe o que acontece? Quando nós clamamos a Deus, Ele nos acode. Ele nos ampara, Ele nos ajuda. Por que nós, quando estamos nos momentos mais difíceis de desespero, ao invés de clamarmos a Deus, de buscarmos a Deus, nós buscamos aos homens? Nós buscamos ajuda em pessoas que não podem nos ajudar. É claro que nós podemos ter muitas ajudas, mas todas elas são secundárias diante do Senhor. Ele é o primeiro a buscarmos em oração, de pedirmos ajuda, de pedirmos socorro, me ajuda, Senhor, me tira desse estado de tristeza, de desânimo, de desespero. Esse salmista, ele desiste de esperar em si mesmo e começa a buscar a ajuda de Deus, porque ele sabe que somente o Senhor pode redimi-lo, somente o Senhor pode tirá-lo da cova, da perdição e do desespero. Percebam, senhores, irmãos e irmãs, percebam, meus queridos, que o salmista nos ensina algo muito importante, que nos momentos mais difíceis, nós não podemos deixar de clamar por socorro ao nosso Senhor. Nós temos vários exemplos, pessoas que estavam no fundo do poço, pessoas que estavam com a corda no pescoço, literalmente. Deus enviou pessoas, Deus levou uma palavra para eles, e eles foram reanimados, salvos, e eles contam os seus testemunhos de vida. Ou melhor, seu testemunho de como o Evangelho fez em suas vidas. Precisamos nos lembrar que aqueles que estão em desespero precisam é de esperança. E quem é que pode nos dar esperança, a não ser o próprio Senhor? Jesus é a nossa esperança. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1, Cristo é a esperança da glória. Por que Ele é a esperança, meus irmãos? Porque Ele veio exatamente para nos dar essa esperança diante de um mundo de tristeza, de desânimo. Ele sofreu todo o desespero que nós deveríamos sofrer. Na cruz do Calvário, Ele sofreu todo o desespero necessário para que você tivesse esperança para sempre. Quando Ele foi abandonado pelo Pai,
quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali era a angústia de um homem, diante de uma situação de desespero, por causa da imputação do pecado. O pecado causa desespero. Mas ao mesmo tempo, aquele que clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse Deus não o desamparou para sempre. No terceiro dia, esse Cristo Jesus que morreu pelos nossos pecados, inclusive por esses pecados do desânimo, ele ressuscitou para que a sua esperança estivesse viva em Cristo Jesus. Sua esperança nunca mais pode morrer, porque ela está, ou deve estar, firmada em Cristo. O que nós precisamos dar a essas pessoas que sofrem? Esperança. Mas elas não podem ter esperança sem o Evangelho, sem ouvir as boas notícias do Evangelho. Preciso lembrá-los ainda que além desses que precisam de esperança, eles precisam lembrar que não encontrarão esperança em si mesmos, nem nos outros, nem mesmo nas circunstâncias, mas somente no Redentor, porque Ele é a esperança da glória. Um autor, conselheiro, um escritor chamado David Powlison, escreveu um livro chamado Eu Quero Morrer, substituindo pensamentos suicidas por esperança. Ele diz assim: nesse momento, você vive em um mundo de desespero. Você não vê qualquer solução para os seus problemas. Você não tem quaisquer objetivos. O futuro parece vazio. Mas a perspectiva de Deus sobre sua vida é muito diferente. Sua vida é preciosa para Ele. Deus sabe tudo sobre você, incluindo quantos fios de cabelo há em sua cabeça. Ele o ama de forma tão grande que enviou seu filho para morrer em seu lugar. João 3,16. Sua vida significa tanto para Deus que Ele proíbe que você atire. Deus diz que todo ato de homicídio é errado, inclusive o suicídio. Êxodo 20:13. Esse autor mostra exatamente que diante de pensamentos de desespero, diante de um mundo que parece que tem um futuro vazio, Deus tem uma perspectiva diferente. E Ele sabe que sua vida é preciosa para Ele, porque Ele sabe tudo sobre você, inclusive quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Portanto, aqueles que estão sofrendo, eu quero dizer a vocês, talvez alguém que está nos assistindo nessa noite, que você só encontrará sentido genuíno para a sua vida quando você parar de viver para si mesmo e começar a viver para Deus. Quando nós pararmos de viver para nós mesmos e começarmos a viver para Deus, nós começaremos a entender o sentido da nossa vida. Porque o fim principal do homem é viver para Deus e para a sua própria glória. Foi para isso que fomos criados. Esse é o real propósito da nossa vida. Maior do que o nosso sofrimento e do que os nossos fracassos. Diante de situações difíceis que vivemos, de problemas grandes que parecem insolúveis, o que fazer? Nunca desistir. Nunca, nunca, nunca. Nunca desista. Corra para Jesus Cristo e Ele pode restaurar a sua alegria e a sua esperança. Vamos orar. Nesse momento eu quero perguntar a você que está aqui, que veio nos visitar, se você gostaria de uma oração, você gostaria que o pastor estivesse orando por você,
que gostaria de que o Senhor mudasse a sua sorte, por assim dizer, a sua vida, eu gostaria de convidar você para ficar de pé, para que oremos por sua vida nesta noite. Nós vamos aproveitar esta oração também como oração intercessória pela igreja. Mas talvez você esteja aqui passando por momentos difíceis, talvez seja um problema de saúde, problemas no seu relacionamento conjugal, no seu casamento, talvez sejam problemas com seus filhos, com seus pais, problemas dos seus negócios. E você talvez tenha pensado que desistir seja a melhor saída. Eu quero dizer a você, Cristo é a solução para a sua vida. Se alguém deseja uma oração, nós queremos convidá-lo para que você também sinalize, você que veio nos visitar, nós queremos orar também por sua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos orar para que o Senhor faça prosperar as palavras que foram ditas aqui e queira trazer esperança em meio ao desespero. Nosso Deus, que o Teu nome seja louvado nesta noite, diante da proibição do 6º mandamento, da proibição de não tirarmos a nossa vida, nem a vida do outro, mas preservá-la, diante do cuidado que devemos ter para com os outros e para com nós mesmos. Nós queremos Te louvar, Te agradecer por deixar um mandamento, número 6, 6º mandamento, para nos ajudar a preservar nossa vida. Que Deus amoroso, que Deus bondoso. Também Te louvamos, Senhor, diante da situação que enfrentamos. Muitos talvez tenham passado por tantas lutas, mas como o salmista nos ensina nesta noite, que diante do desespero podemos clamar ao Senhor, sabedores de que o Senhor nos acode, que o Senhor nos ampara, que o Senhor nos ajuda. Não nos deixe, Senhor, tropeçar, não nos deixes no fundo do poço. Estenda a Tua mão sobre nós, estenda a Sua mão para aqueles que estão no fundo do poço, para que tenham esperança, para que se aproximem do Senhor, para que parem de amar a si mesmos e comecem a amar ao nosso Deus. Senhor, diante das decepções da vida, de decepções também com o outro, talvez alguém decepcionou outro aqui. O Senhor conhece tudo o que está acontecendo conosco, tudo o que nós vivemos está diante do Senhor, diante dos Teus olhos. Que o Senhor faça com que essas pessoas compreendam o valor da vida, porque Jesus Cristo veio para morrer por vidas preciosas daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Para esses o Senhor veio para resgatá-los do seu pecado e da sua miséria. E todos aqueles que se converterem, que confessarem ao Senhor, certamente o Senhor não os rejeitará. Por favor, Senhor, haja. Por favor, Senhor, acode aqueles que estão sofrendo e os ajude. Que esta igreja seja também um momento, um refúgio para aqueles que sofrem. Que aqui seja um lugar de esperança. Oramos também pela igreja, pelos enfermos, por cada irmão e irmã que não pôde vir. Que o Senhor queira abençoá-los em suas casas, dando a eles esperança e alegria em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.